Jornal do Engenheiro começa agora. Nesta edição, a entrevista aborda inovação tecnológica e a sustentabilidade. E a reportagem da semana fala da importância da atualização profissional constante. E veja agora a sessão No Ponto. Estivemos recentemente no Ministério do Trabalho, conversando com o ministro Brizola Neto. Ministro que nos atendeu com uma forma muito educada, muito aberta, que deu-nos a impressão de que nós poderíamos, de fato, nossa confederação, as nossas federações, os nossos sindicatos, terem espaço em discussões lá dentro do Ministério. Nós tínhamos uma discussão, nós fizemos uma reivindicação de participarmos de todos os conselhos, de participarmos de todas as discussões que afetem o profissional liberal, que afetem as nossas categorias. Então, foi-nos aberta essa oportunidade, foi-nos dada essa oportunidade. O ministro se mostrou bastante empenhado nessa questão e disse que o Ministério se sentiria muito mais atendido se essas todas as federações, se a nossa confederação pudesse estar contribuindo com ideias, com críticas, com propostas e contribuindo no sentido de participar efetivamente de todas essas questões. Nós tivemos também no Ministério com uma grande preocupação, a preocupação de que há sempre aquela questão no ar em que os direitos, em que a reforma sindical, que a reforma trabalhista pode ser colocada. Então, nossa participação é para que isso não ocorra. Nós temos aí indicações do DIAP dizendo que poderia ter aquela flexibilização trabalhista, flexibilização do trabalho, aquela questão da mudança na questão sindical. Há uma preocupação muito grande. Não que nós sejamos contra a mudança, mas sejamos contra a mudança que afeta o trabalhador. Nós tenhamos aí a convicção de que o trabalhador tem que ser cada vez mais respeitado e que nós tenhamos que ter cada vez mais regulamentado a profissão para que cada vez mais o Brasil possa crescer e que possa ter oportunidade para todos nós brasileiros. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, neste bloco da entrevista, vamos conversar com Eduardo Ridenori Enari. Ele é professor da Universidade de Taubaté, doutor em computação e também presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação. E é exatamente sobre este assunto que vamos conversar. Inovação. Professor, é um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio itinerante, direto do Eco São Paulo, um evento realizado pelo SESC em 2012, novembro. Tudo bem? Prazer todo meu, obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco com essa audiência maravilhosa que vocês têm. Obrigado. Professor, na sua palestra, que foi a respeito deste tema, inovação, o senhor diferenciou os conceitos de inovação e inventividade. Certo. Quais são, então, esses conceitos na sua visão? Então, inovação, é bom que fique bem claro, é quando uma coisa que é nova é levada para o mercado, trazendo benefícios para os clientes e para as empresas que desenvolvem essa inovação. Inventividade é o descobrir o novo. A própria palavra fala inventivo. Então, na palestra, eu quis apresentar para as pessoas a ideia de que muitas vezes uma pessoa ela é inventiva porque ela tem criatividade e inteligência, mas as empresas são inovadoras porque conseguem levar esse conhecimento inventivo para benefício da comunidade. Então, não basta criar algo novo, tem que criar algo novo e útil, é isso? Certamente. Útil e consiga atingir o mercado. Porque existem muitas coisas úteis que não têm força de chegar ao mercado. Então, quem determina o poder de inovação das empresas é o cliente, é quem está na ponta que gera a demanda por produtos novos. Esse é o grande termômetro da inovação. Perfeito. Então, ela tem que estar conectada às necessidades reais das pessoas. Exatamente. E não só isso, muitas vezes existem produtos inovadores que eles criam a necessidade. Antes de um iPhone, por exemplo, ninguém sabia que precisava de um celular que podia ser comandado com o dedo. Depois dele, todo mundo acha que não pode viver mais sem nenhum.
E a mesma coisa acontece em diversos produtos. Existem itens no carro de hoje em dia que você não se vê sem ele, mas que antes de saber que ele existia, não dava falta. Isso é o papel legal da inovação. Perfeito, boa definição. E qual as necessidades das empresas que a inovação consegue suprir? É só o alcance de clientes ou também está relacionado a bom relacionamento com os funcionários e por que não com os outros públicos de interesse? Sociedade, imprensa, governos, instituições? Então, isso é uma coisa interessante que você abordou, porque muitas vezes a gente compara inovação com produtos. E na verdade, inovação pode ser em processos, na relação com clientes, como você falou. Antes da internet, o canal de comunicação era o serviço de atendimento ao consumidor por meio do telefone. Hoje existe um canal que em 24 horas por dia os clientes podem fazer o seu contato com a empresa, dando sugestões, fazendo críticas. Do outro lado, as empresas precisam ter uma relação trabalhista muito bem informada para receber essas informações e colocá-las à disposição da empresa para melhorar seus produtos e serviços. Então existem muitas oportunidades de inovação em várias áreas. Perfeito. E quais são os setores que a inovação consegue alcançar? São todos os setores da empresa, inclusive a sustentabilidade? Exatamente. A inovação é tudo aquilo que nós conseguimos fazer diferente ao que fazíamos anteriormente e que traz benefícios para a empresa, para os seus funcionários e para a sociedade. Então existem empresas inovadoras onde o ambiente de trabalho é diferenciado. A gente já ouviu muito falar sobre a Google, a própria Apple, em que os funcionários têm flexibilidade de horário. Existem empresas que às vezes trazem um pacote de benefícios para o seu funcionário e esse pacote faz com que eles trabalhem mais motivados. Existem empresas que trabalham com a fidelização do cliente, sempre tentando, por meio do contato direto, fazer com que esses clientes se tornem cada vez mais apaixonados pelos seus produtos. No ponto de vista de sustentabilidade, existem empresas hoje, principalmente porque a consciência do verde, a consciência da necessidade da preservação da natureza é tão grande, que elas lançam produtos no mercado, serviços no mercado, com um diferencial de menos utilização de recursos, de menor impacto dos resíduos gerados por ele, até mesmo de colaboração com comunidades. Por exemplo, é o caso de algumas empresas da área de cosméticos que retiram da natureza, sim, mas de maneira sustentável e com a ajuda da comunidade que vive em meio àquela floresta. Então são modelos inovadores que trazem benefício em todas as fases do processo. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos hoje para as empresas inovarem. Não é só o produto final, mas é em todo o processo, inclusive no produto final, a inovação. Professor, é possível aprender a ser inovador? É possível aprender a ser inovador. Em primeiro lugar, é importante ter um canal de comunicação, ouvidos atentos e visão que entenda o mercado. Então, certamente, a inovação não vai acontecer em uma área que a empresa não atua. Vai acontecer na área em que ela atua. Não vai acontecer na área em que a pessoa não trabalha. Vai acontecer na área em que ela trabalha. Primeira coisa é essa. Segundo, é comprometimento com a vontade de mudar. Muitas vezes as sugestões surgem, as novidades podem aparecer, mas as pessoas acham que não, estou fazendo aquilo que faço há muitos anos e não tem necessidade de mudar. Em terceiro lugar, é muito importante saber que o mercado e não o meu ponto de vista é que faz com que a inovação seja um sucesso. Então, de novo, se esse ciclo ele é construído no dia a dia, porque não é um processo hoje eu sou inovador e ontem eu não era, mas é um processo de a cada dia eu sou mais inovador, a coisa não acontece. Perfeito. E o Jornal do Engenheiro está debatendo a inovação e conversando neste bloco com Eduardo Ridenory Enari. Ele é professor da Unitaubaté e também doutor em computação. E atualmente preside a Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação. Professor, fale um pouquinho desta fundação que é ligada à Universidade de Taubaté e como ela atua para fomentar a pesquisa, especificamente nessa área de inovação. Bom, o papel da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté é justamente promover a aproximação da universidade com empresas, buscando, por meio dessa aproximação e do trabalho coordenado conjunto dessas instituições, gerar oportunidades para desenvolvimentos tecnológicos de processos que tragam benefício para a sociedade. Então, no primeiro instante, o que nós fazemos é a parte da inventividade. Por quê? Porque nós não temos a visão de mercado, não vai virar um produto logo de cara, mas nós temos a visão da inventividade que vai trazer novas ideias, que vai arejar o conhecimento das empresas, vai formar mão de obra junto com as empresas, de tal forma que ela possa, a partir disso, gerar inovação, que é levar para o mercado.
Por outro lado, essa aproximação permite que as empresas tragam a sua visão de problemas, a sua visão de demandas tecnológicas, e a universidade ela se aprimora, gerando estudo, gerando pesquisa, montando os laboratórios para atender essas demandas em conjunto com as empresas. Entra um terceiro parceiro, que é o governo federal e o governo estadual, por meio das suas agências de fomento, em que eles promovem o financiamento de projetos de pesquisa onde esse casamento universidade-empresa está bem feito. Então essa força dessa junção é o papel da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté. Quer dizer, é um laboratório onde se permite até o erro, né, professor? Com certeza, com certeza. O próprio Edison, quando inventou a lâmpada, e perguntaram para ele sobre os fracassos. Ele falou assim, não, eu não tive 1 milhão de fracassos ou 100 mil fracassos, eu tive experimentos, 100 mil experimentos. E essa evolução é que fez com que ele chegasse a tamanha invenção. Da mesma maneira, na universidade, se tudo tivesse conhecido para dar certo, para que a universidade? Não é verdade? Então essa junção é justamente para dar o errado também, e o errado permitir que não se repita o erro, e que essa não repetição de erro economize tempo futuro. Perfeito. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui nesta edição do Jornal do Engenheiro. Quero deixar as câmeras abertas para suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando à TV do Engenheiro, né, nesse evento tão importante que é o Eco São Paulo, e dizer que a Universidade de Taubaté, a Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação, assim como todas as universidades, tem um compromisso muito grande, não só na formação do engenheiro, mas principalmente para trabalhar junto com as empresas e as associações como essa, que estão aqui representadas, no sentido de gerar as inovações para que o nosso país se torne um país melhor e que as pessoas tenham melhores condições de vida. Então, essas são nossas considerações finais. Muito obrigado, viu? Obrigado. E o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo também está fortemente comprometido com a inovação. Por isso mesmo, criou o EasyTech, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia. E em 2013, após as devidas tratativas com o MEC, deseja criar o primeiro curso de graduação em engenharia com ênfase na inovação. E o programa Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e continue a par dos principais assuntos a respeito do desenvolvimento e da engenharia. E veja ainda na reportagem da semana, atualização profissional constante. O Jornal do Engenheiro publicou: a igualdade que já tarda, mas que certamente chegará. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, nesta entrevista estamos conversando com o professor Dr. Edson Aparecida de Oliveira, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Taubaté, a Unital. Ele também é economista e engenheiro e vai conversar conosco a respeito de 3 temas importantíssimos: inovação, sustentabilidade, desenvolvimento. Como eles se relacionam, como o engenheiro e como a universidade se relaciona também com estes assuntos. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Da mesma forma, prazer é todo nosso. Perfeito. Falar um pouquinho de como a Unital trabalha esse tripé, né? Que é a inovação, a sustentabilidade e desenvolvimento. Como esse tema está presente na vida acadêmica? Bem, a inovação é o assunto do momento, né? Quando se fala que o Brasil é um país pouco competitivo, ou que o Brasil não mantém a competitividade no padrão dos demais países emergentes, nos chama a atenção da necessidade de desenvolvimento de tecnologias que sejam endógenas, ou seja, que seja desenvolvido no próprio país para atender às necessidades sociais do país. E ser inovador, antes de mais nada, é ser paradigmático, ou seja, é necessário que o indivíduo corra risco, que o indivíduo não tenha medo, que o indivíduo consiga fazer com que suas ideias se transformem em um produto e um serviço de uso comercial. Por outro lado,
A questão da sustentabilidade, ela permeia esse assunto como um todo. Não podemos também promover um quadro de desenvolvimento ou, então, anteriormente, um quadro de crescimento econômico sem se preocupar com as gerações futuras, sem se preocupar com o que nós chamamos, tanto na engenharia como na economia, de custo de externalidade, ou seja, o custo que eu tenho decorrente da atividade industrial que eu não coloco nos projetos nesse momento que eu estou fazendo o projeto, mas deixo isso como um custo para ser absorvido pela geração futura. Então, ser sustentável, sobretudo, é fazer com que todo o processo degradante da própria existência humana seja compensado de alguma forma. Que os nossos modelos, que são tecnoeconômicos, soma o lado tecnológico, o lado econômico, ele passe a criar um terceiro viés, que é o lado ambiental. Para tudo que eu vou fazer hoje, quanto é que isso vai custar para a geração futura? É necessário pensar na sustentabilidade como um parâmetro básico para não deixar custo às gerações futuras e nem aumentar aquilo que já está degradado. Tem que se pensar num quadro de desenvolvimento, aí a universidade entra muito nessa discussão com a sociedade, um desenvolvimento que ele seja endógeno, que ele seja bom para o brasileiro. Não é válido dizer assim, a China é um bom parceiro para qualquer um outro país. A China, como o Brasil, primeiro ela tem que ser bom para o seu residente, a China para o chinês, o Brasil para o brasileiro. Aí depois entra as conjunturas internacionais. Então a agenda global, e o processo da agenda global que tem sido discutido a partir da Rio+20 é ter realmente uma agenda que pense esses pilares. Que o projeto, o futuro da Terra, não seja só mais um fórum, um palco de discussões políticas sem ações. Eu sempre costumo dizer, pensar e não fazer é sonhar. Pensar e fazer errado é uma ilusão. E todo pensamento tem que ter uma ação. Se tem uma ação, então aí nós mudamos as coisas. Se não tem uma ação, nós ficamos ou pioramos até o estado que nós estamos. É dessa forma que eu imagino o cenário universitário interagindo em cooperação com a sociedade. Perfeito. Vamos focar um pouquinho dos elementos deste tripé em dois, que é sustentabilidade e desenvolvimento. Em alguns debates, nós podemos perceber que eles podem ser antagônicos, Como é que você vai desenvolver, ou seja, crescer, por exemplo, economicamente e deixar com que as gerações futuras não sofram com a degradação que esse desenvolvimento causa? Qual a sua opinião a respeito da relação entre sustentabilidade e desenvolvimento? O equilíbrio é possível? E ele já foi encontrado? Temos grandes cases a respeito disso? A questão da sustentabilidade já começa por nos faltar uma definição exata do que é sustentabilidade. Eu não tenho uma premissa única para definir sustentabilidade. Agora, eu tenho premissa única para definir o que é desenvolvimento. Desenvolvimento é muito mais do que crescimento da renda. Agora, a sustentabilidade é um assunto antigo, É como a gente vê, no século IV a.C. já se discutia a questão da degradação do meio ambiente lá nas margens do rio Nilo, quando vinha as Atibara, aquelas enchentes terríveis, destruía todo o processo produtivo, já começava a se discutir a sustentabilidade como uma matriz básica, vamos dizer assim, para atenuar os efeitos para gerações futuras. Agora, aqui a questão é um pouco mais paradigmática. Eu tenho o paradigma da sustentabilidade de tal forma que eu não conseguiria atenuar os efeitos para gerações futuras. Não é bem verdade. Eu poderia atenuar muito, minimizar muito esse gasto. Agora, também não é bem verdade que o nosso sistema produtivo esteja tão coerente e animado em aumentar seus custos em prol das gerações futuras. Então, nós temos dois confrontos de ideia. Um é filosófico, a falta da definição. A outra é a questão do interesse econômico. Enquanto nós não suavizarmos esses dois lados, que eu diria se eliminar, seria muito querer da nossa boa vontade, mas pelo menos minimizar os efeitos, para que esses efeitos, por si só, ao longo do tempo, seja diluído pelas gerações futuras. E aí,
perguntaríamos assim, isso, do ponto de vista, né, da evolução humana, é justa? Né? Estamos distribuindo o desenvolvimento de forma equitativa? A resposta não. Não é justo, não está de forma equitativa. Aí vem a pergunta básica, o que fazer para mudar? Perfeito. A entrevista do Jornal do Engenheiro está debatendo um tripé importantíssimo: inovação, sustentabilidade e desenvolvimento. Conversando conosco, o professor Dr. Edson Aparecida Oliveira. Ele é economista e engenheiro e também pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Taubaté, a Unital. Inclusive, Taubaté é a cidade que é o berço do Eco São Paulo, né? É verdade. Nasceu lá como Ecovale, abrangendo toda a região do Vale do Paraíba, mas devido à necessidade e o crescimento do evento com o passar dos anos, agora debate todo o estado de São Paulo. E por meio da Federação Nacional dos Engenheiros, já temos o Eco Brasil, professor, que Sim. É esse debate levado para outros estados, sempre com a participação maciça dos engenheiros. Fala um pouquinho dessa história da qual o senhor participou desde o início. A Ecovale, né, foi muito importante no contexto da Universidade de Taubaté, porque ela nasce dentro da Universidade de Taubaté, né? Já com a preocupação que tem o nosso programa de pós-graduação em ciências ambientais, de discutir essas questões referentes, né, a meio ambiente, a conservação, a gestão dos recursos hídricos, resíduos sólidos e assim por diante. Só que lá no Vale do Paraíba ela atingiu o seu ápice. E eu costumo dizer, como alguma coisa atinge o seu ápice, está no topo da montanha, só tem duas alternativas. Ou aprende a voar e vai mais alto, ou começa a descer. Então, no nosso caso, a opção, né, historicamente, foi voar mais alto. Vir para São Paulo, para a capital, primeiro lá no Novo Hotel Center Norte, onde começaram os primeiros eventos, também ficou pequeno o espaço e finalmente nós estamos aqui no Anhembi, que é um espaço, digamos assim, nacional. Mas a discussão não importa onde ela tenha nascido, o importante é que a Ecovale ela teve a sua herança, que é a Eco São Paulo, e a Eco São Paulo cria a Eco Brasil, né? E a Eco Brasil reflete na Rio mais 20, Rio mais 40 daqui a algum tempo, né? O importante é que nós estejamos discutindo e não deixar que as gerações mais novas, que é essa geração que frequenta hoje a Eco São Paulo, os jovens engenheiros, né, bacharelandos já em final de curso e até mesmo ensino médio, como nós vimos hoje aqui, já participando ativamente dessas discussões. Não se muda a cabeça com leis, né, com normas, se muda a cabeça do ser humano com evolução. E a evolução ela começa no processo educacional de base. Então eu entendo que a Eco São Paulo ela é missionária nesse sentido, ela está na vanguarda dessa discussão. Estamos à frente de muitos países desenvolvidos que não ousam nem sequer discutir isso, até pelo medo de perder o seu status quo. Então, nesse conceito, eu acho que daqui para frente nós só temos a crescer e o evento tende a se multiplicar por outros estados da federação. Perfeito. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui no Jornal do Engenheiro, em nosso estúdio itinerante, direto aqui da exposição, do Centro de Exposições do AMB, que sediou o Eco São Paulo em 2012, no mês de novembro. Gostaria de deixar as câmeras abertas para suas considerações finais. Muito obrigado por estar aqui. Os meus agradecimentos ao Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, à Federação Nacional dos Engenheiros, à coordenação do evento por ter nos convidado. Estamos sempre à disposição para esse assunto. Muito obrigado. Perfeito. O Jornal do Engenheiro, nesta entrevista, neste bloco especificamente, conversou a respeito da inovação, sustentabilidade e desenvolvimento. Este tripé importantíssimo permeia todas as atividades do sindicato, todas as discussões e esses temas podem ser encontrados também em nosso site www.cesp.org.br. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Continue conosco. A CNTU é uma entidade que, sob a direção, orientação do engenheiro Murilo, visa agregar os profissionais para que se torne
esse programa para atingir seus objetivos. Hoje, o Brasil forma em todas as áreas cerca de 45 mil engenheiros anualmente. O maior entrave para esses novos profissionais conseguirem seu posto no mercado é a capacitação técnica exigida pelas contraentes. O mercado hoje é um mercado que muda com uma velocidade muito grande, é um mercado fortemente concorrencial e é um mercado que faz com que hoje empresas que tinham uma posição proeminente passem de repente a desempenhar um papel secundário. A perspectiva é que o funcionamento do EasyTech, Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, seja aprovado pelo MEC ainda neste semestre. A meta, então, é dar início em agosto ao curso de graduação em engenharia com ênfase na inovação. São treinamentos de habilidades, então não é alguma coisa que ele vai ler uma apostila ou ler um livro ou verificar uma apresentação na internet. Ele, de fato, vai executar atividades ao longo do dia de trabalho dele. Então, na verdade, ele vai fazer várias coisas com o mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está desenvolvendo essas habilidades, ele vai ser capaz de levar a vida normal sem gastar nem mais um minuto com esses cursos, na verdade. O momento é de buscar conhecimento multidisciplinar. Para isso, diversas instituições conectadas com a modernidade estão adotando um ensino em engenharia que transcende o caminho clássico. Criar profissionais com visão holística e também foco na inovação é importante. Os estudantes que estudarem no EasyTech possam exatamente, com o apoio do EasyTech, interagindo com o corpo docente do EasyTech, possa definir os seus caminhos e as suas especializações ao longo do próprio curso e depois na área de educação continuada, que hoje adquire uma importância enorme. O EasyTech é mantido pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, que se preocupa em sempre ampliar as possibilidades dos engenheiros alcançarem melhor preparo. Além de estruturar o EasyTech, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo criou os cursos de ensino à distância usando sua criatividade e comunicação eficiente. Esse curso busca a atualização do profissional, do engenheiro, e também a complementação. Eles são cursos diferentes porque tendem a atualizar ou complementar habilidades ao engenheiro. Não necessariamente alguns conhecimentos do engenheiro, mas sim algumas habilidades. Os primeiros cursos tratam de duas habilidades. Uma é desenvolver o potencial criativo, ou seja, habilidade de ter ideias para solucionar problemas. O segundo curso trata de comunicação. Dizem que engenheiro tem alguma dificuldade para se comunicar, né? Então a ideia é acabar completamente com essa sensação que pode existir. Para saber mais a respeito destes cursos, acesse o nosso portal pela internet